Esta é a Ciranda da Cidade. Toda São Paulo ligada na Bandeirantes. Ciranda da Cidade. Nós voltamos, meus amigos, aqui da ABAV 2014, a Feira Internacional de Turismo, aberta hoje no pavilhão de exposições do Anhembi. Eu falei agora há pouco, conversando agora há pouco, com dois empresários do ramo de hotelaria, dois senhores portugueses, e agora vou falar com o representante de uma outra empresa portuguesa de larga tradição, só que este, pelo sotaque, eu acho que é brasileiro. Por favor, o senhor Mário Carvalho, que é aqui no Brasil diretor-geral para a América do Sul, da TAP Internacional, Transportes Aéreos Portugueses. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Milton. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor está com tempo? O senhor é brasileiro, né? Não, eu sou português, eu nasci em Portugal. Mas o senhor veio menino para cá? De menino, sim. Ah, porque esse sotaque, esse é nosso. Sou daqui. A TAP, ela tem quantos voos semanais do Brasil para a Europa? A TAP hoje conta com 82 voos por semana, espalhados por todo o Brasil. Nós somos uma empresa estrangeira, mas eu diria que somos mais uma empresa, somos uma empresa portuguesa, mas uma empresa com uma alma brasileira também e desenvolvendo um trabalho que eu considero bastante importante para o turismo no Brasil. Ou seja, nós temos voos de Portugal para Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas e Porto Alegre. Todas essas cidades... São voos diretos. Voos diretos para Lisboa, exatamente. E serve com outros países também, Brasil, outros países ou não? Servimos da seguinte maneira, nós temos aquilo que nós denominamos em aviação o hub em Lisboa, ou seja, um ponto de concentração, e todos os nossos escritórios na Europa, nós temos 55 destinos na Europa, todos esses escritórios trabalham vendendo o Brasil também, trazendo turismo para o Brasil. O senhor falou que a TAP tem alma portuguesa, realmente ela viveu uma recuperação esplêndida de uns anos para cá. E graças a um brasileiro que foi para lá e assumiu a sua presidência, o senhor Pinto, Fernando Pinto, que aliás era um empresário aqui também. Ele era o presidente da Varig. Pois então, ele era exatamente um concorrente da Varig. Como diz os portugueses. E ele foi para lá e recuperou, impressionante. Permanece ainda na presidência? Permanece o Fernando e a equipe que o Fernando levou daqui, que é formada por Fernando e mais três vice-presidentes, né? Bom, quantas cidades brasileiras o senhor falou? 12. 12 cidades brasileiras. 12 cidades brasileiras. Agora, é um voo que vai um único voo que vai a todas essas cidades? Não. Cidade... Cada cidade dessas tem um voo direto. Cada uma delas? Cada uma delas. Daí são 82 voos por semana, né? Porque em São Paulo nós operamos 2 vezes por dia, no Rio 2 vezes por dia, e na grande maioria das cidades voo diário, um voo diário. São Paulo, Lisboa, quantas horas hoje? São 10h30, 11 horas. 10h30, 11 horas, sim. Que equipamento? É o Boeing, é o Airbus 330 e 340, usamos 2 equipamentos. Tem outros equipamentos? Não, basicamente é isso. Ela tem na sua frota os aviões da Airbus. Exato. No total, quantos são? 77. Total, 77 aviões. Sim, aviões. Aqui no Brasil, a TAP tem bases próprias ou não? Nós temos a manutenção, que nós chamamos de manutenção de linha, que é a base com o mecânico, não é? Que fica nos aeroportos para atender os voos. E a TAP tem em seu grupo de empresas uma empresa de manutenção e engenharia que fica sediada no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Então até a sua própria base operacional para manutenção também? Aqui no Brasil, que é uma manutenção, que é uma empresa à parte, que faz parte do grupo de empresas da TAP, além da manutenção em Lisboa, que é o centro de manutenção da companhia, que presta serviços não só para a TAP,
como para outras empresas. Quantas agências vocês têm aqui no Brasil? No Brasil nós temos 10 escritórios TAP. Depois trabalhamos com todas as agências de viagem, no Brasil inteiro. O senhor sabe a primeira pergunta que faz um passageiro quando entra numa agência para saber... Ele quer ir, por exemplo, para Lisboa, pela TAP. O senhor sabe a primeira pergunta que ele faz? Quanto custa? Exatamente, eu estou perguntando isso ao senhor, São Paulo e Lisboa. O preço é muito variável, de acordo com a época do ano, de acordo com a demanda, de acordo com a antecedência que o passageiro faz a sua compra. A classe do reserva. avião? A classe no avião são basicamente duas classes, a executiva e a turística, não é? Mas as variáveis são muitas, mas eu te diria que se for uma época baixa, etc., em torno de 800 a $1.000 por aí. O que difere no caso da TAP? Isto em caso de promoções, porque tem tarifas também sazonais em que são feitas promoções. Mas os agentes estão sempre muito bem informados quanto a isso. A TAP trabalha também com milhagens ou não? Sim, nós temos um programa chamado Programa Vitória, que dá uma série de vantagens e acumula milhas, não? Agora, o que difere no caso da TAP? Porque cada empresa tem a sua categoria. A classe turística da classe executiva? É basicamente o conforto a bordo, ou seja, a poltrona da executiva, ela reclina mais, ela vira praticamente uma cama, a refeição tem mais opções de vinhos, etc. Mas o feedback que nós temos tido dos passageiros é que a TAP tem um serviço de bordo muito bom. Linhas com maior lotação que do Brasil para Portugal? Na realidade... São Paulo. São Paulo, obviamente, que tem um comportamento mais uniforme e de alta demanda, né? Ou seja, os aviões saem sempre mais cheios. Mas eu te diria que na média de Brasil nós temos um índice de aproveitamento, né? de poltronas ocupadas em torno dos 83%, 87%. Senhor Mário Carvalho, como é que é estabelecida a tarifa nesses voos internacionais? É a empresa, ela própria, que estabelece o valor do custo da passagem em função dos seus gastos também, é claro? Ou é obedecido uma tabela internacional? Não existe mais a tabela internacional. Isso até é proibido porque é uma questão de não haver concertação, monopólios, etc. Não, os preços são livres para todo mundo e cada um faz o preço que acha conveniente fazer. O senhor viu agora há pouco aqui o nosso analista econômico, Luiz Arthur Nogueira, falando aí sobre gastos de brasileiros no exterior. E brasileiros, portugueses, tem outro lado da moeda, gasto também bem aqui ou não? Gastam bem. Eu diria que o brasileiro tem uma tendência maior de consumo, não é? Está na alma brasileira, na forma brasileira de ser. No entanto, o turismo se faz nas duas pontas, não é? Ou seja, nós temos um trabalho imenso em toda a Europa, convencendo as pessoas a virem para cá para gastar o seu dinheiro também, para ocuparem os hotéis, para consumirem os restaurantes e por aí afora. Então eu acho que querer só que o tráfego se dirija num único sentido não é viável, não desenvolve o turismo. Quanto mais pessoas vêm, mais pessoas eles têm o poder de convencimento a partir do momento em que foram muito bem recebidos, tiveram uma ótima experiência, e isso se verifica sempre nos dois sentidos. Os povos se autoconhecem, então eu diria que é quase impossível você fazer uma coisa só num sentido, né? Um país como o Brasil, com o tamanho que tem, com a diversidade que tem que trazer muito mais gente. Só para encerrar, o presidente da TAP já há alguns anos, o senhor Fernando Pinto, ele presidiu antes a Varig. A Varig foi no passado, mas no passado, bem lá atrás. Estou falando da década de 60, década de 70. Havia uma grande concorrência entre as empresas aéreas e a Varig ela liderava na questão do refinamento do serviço de bordo. Uhum. As refeições servidas a bordo eram dignas dos grandes restaurantes do mundo.
Hoje, infelizmente, você embarca no avião e o Brasil tem distâncias aqui quase que equiparadas ao país, à Europa. O senhor sai lá do sul, vai lá para Belém do Pará, quando muito lhe dão aí uma bolachinha amanhecida, um suco quente, um guaraná de bracejado também quente e água fria. O senhor Fernando Pinto levou aquela filosofia da velha Varig para a TAP ou não? Eu acho que de certa forma sim. Nós tivemos neste período, capitaneados pelo Fernando, uma série de modificações de imagem de serviço de bordo, de excelência em vinhos escolhidos por diversos especialistas que chegaram ao requinte de experimentar o vinho em terra, de experimentar o vinho no ar, que há uma diferença para quem entende muito do assunto, parece que há umas diferenças, e escolherem os vinhos apropriados, né? Eu sou dessa época, de 60, 70, conheci bem a Varig, mas eu acho que há uma certa tendência a que a gente confunda o serviço que hoje é prestado numa classe executiva, que é quase que entendida como uma primeira, mas não há a primeira. A primeira classe, esse refino todo, a gente via na primeira classe da Varig, né? Nos saudosos tempos. Hoje, obviamente, nas companhias, uma boa parte das companhias, algumas ainda têm o serviço de primeira classe, não é o nosso caso. Nós trabalhamos com as duas cabines da turista e executiva. Mas eu te diria que o serviço da executiva ele fica muito próximo daquilo que a gente via na primeira classe da Varig. Eu agradeço aqui a presença no nosso estúdio avançado, aqui no AMB, do diretor-geral para a América do Sul da TAP, a TAP Portugal, Transportes Aéreos Portugueses. Exato. O senhor Mário Carvalho. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Um abraço ao senhor. Boa tarde aos seus ouvintes. Boa tarde. Obrigado. Vamos ao Morumbi. Voltamos no instante para o encerramento do nosso Ciranda na Cidade. FM 90,9, AM 840. Bandeirantes. A rádio que tem opinião.